Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaque. Bora para a nossa leitura de Provérbios 4. Vamos lá. Provérbios 4, NVI, ok. New Version. Bora. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então, ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Ok. De novo, mesmo contexto, né, de um pai falando para um filho a experiência, mostrando a importância do discernimento e a importância de ter ali a sabedoria, né, é geração passando por geração ali. Mas tem pais que eles não estão ali fazendo o papel de um bom pai, de bons pais. Porque os princípios deles já são princípios que não... Na verdade, a quebra de princípios, né? Não são os mesmos princípios aqui orientados pela palavra de Deus. Então, se os pais estão dando instruções contrárias à palavra de Deus, é nesse caso que entra um conflito, né, Jaque? Porque a gente entende e a gente espera que os pais façam isso aqui que estão dizendo, que dão bons conselhos aos filhos. E, no entanto, tem certos pais que não estão indo nessa direção, e é onde o filho muitas vezes entra em conflito. Aí é que novamente chama atenção para a gente não abandonar a sabedoria, porque a sabedoria nos protege, para a gente obedecer aos pais da gente, lembrando que são esses pais, obedecem princípios, os pais que estão ali sempre corrigindo o filho para o bem. Exato, o pai que tem condição de fazê-lo, né, caso não tenha, como a gente falou, não tenho pais, meu pai me abandonou, ou algum outro tipo de coisa, se apegue à palavra. A palavra tem tudo que um pai deveria falar para você, então já é um bom caminho. O princípio da sabedoria é: adquire-a e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe apresentará com uma coroa, lhe presenteará, na verdade, com uma coroa de esplendor. Desde muito pequenininha, ali nos 14, 15, eu comecei a apreciar a leitura mesmo. Eu entendi isso daqui. Na minha versão, falava assim: pague caro pela sua sabedoria. Então, a princípio, eu achei que fosse pagar caro pelo conhecimento, né? E o conhecimento é uma grande porta para isso, inclusive. Mas depois eu entendi, Edna, que a sabedoria é a prática desse conhecimento, que foi o que a gente falou. Conhecimento mais prática gera experiência e vai gerando sensibilidade. A busca ela é incessante, ela não se encerra em um determinado momento, porque, como dissemos ontem, não tem fim mesmo. A gente só começa e não para, né? Até mesmo o conhecimento, quem não sabe desse valor de sabedoria que a gente sabe, ou desse tipo, né, digamos assim, da sabedoria que nós sabemos, que é essa sabedoria que a Bíblia nos orienta, também sabe que o próprio conhecimento é uma busca que não tem fim, a gente começa e não para. A máxima lá, estude para você ter um futuro melhor, é verdade. Isso é muito real. Ah, mas hoje os empreendedores estão conseguindo muito dinheiro. Quem está falando sobre dinheiro aqui? Ninguém está falando sobre dinheiro. A gente está falando sobre sentido de vida, sobre ter base na vida, sobre ter paz de espírito, sobre ter uma segurança, sobre você ter dinheiro e nunca perder, porque você vai criar ali uma estratégia extraordinária que vai te guardar na sua velhice. É sobre E isso que a até gente para isso precisa também estudar. Cada área, são 12 áreas da vida, né? Todas Saúde, elas precisam ser estudadas, até sim, mesmo para empreender, essa garotada aí que está no digital tão cedo, sendo milionário cedo, sim, mas é dedicação, é a área que essa pessoa escolheu, mas precisa se dedicar, precisa estudar, precisa procurar conhecimento, precisa, assim, da sabedoria, porque, né, são jovens demais, não têm vivência, e geralmente ele está ali sendo mentoreado por alguém, orientado por alguém que já passou pela experiência que ele passou. ele também teve que aprender. E é aquilo, né? Nós, no desenvolvimento humano, a gente costuma falar de 12 áreas da vida. Não sei por onde começar a estudar. Escolhe uma das áreas. Por exemplo, veja a área que menos está desenvolvida na tua vida, por exemplo, o financeiro, e você sabe que se você melhorar ela, todas as outras vão melhorar também. Escolhe essa área e começa a estudar. Financeiro, saúde, intelectual, família, casamento, cônjuge, filhos. Né? São as 12 áreas, mas aí num outro momento a gente conversa sobre isso. Mas uma dica para você que ainda não iniciou nesse caminho, nessa jornada de conhecimento, de busca de conhecimento, para adquirir sabedoria, pode seguir isso que vai funcionar muito bem. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi pelas veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos, que foi o que a gente acabou de falar, né? Andar com firmeza, saber para onde vai. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois ela é a sua vida. E não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente, porque eles não dormem enquanto não fazem o mal.
perdem o sono e se não fizerem alguém tropeçar, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. Aqui, evite-o e fique longe dele. Muitas das vezes a gente testa Deus, né? A gente costuma falar isso, a gente testa o mal. A gente fica perto, não, mas cada cabeça é uma sentença. Gente, não existe isso, não. A ambiência é algo natural. Se você estiver num lugar onde aquilo que é ruim fica normal, você automaticamente vai ser afetado por isso se você não sair daí. E o pão dele é o pão da maldade. É o pão dele, o básico dele. A sobrevivência dele é a maldade. Você acha que ele não vai fazer maldade com você também? Que é aquilo que a gente já tinha falado, né, Edna? Então, aqui é uma instrução, literalmente, pra gente inocente mesmo, né? Não fique no mal, no meio do mal. E vai trazer consequência que muitas vezes a pessoa estava ali mesmo só perto, não estava fazendo outra coisa, só estava ali de companhia. Mas vai trazer consequência para a vida dele, porque se for uma apreensão policial, por exemplo, até explicar que a pessoa não tem nada a ver com isso, já correu muita água debaixo da ponte, como a gente diz. Então já passou muito tempo, de repente a pessoa já foi até presa, já perdeu uma parte da vida ali, já gastou o dinheiro, já gastou energia, tempo, e poderia estar fazendo outra coisa e está ali, né, ainda passando por um processo, respondendo por algo que ela mesma não fez. Tudo por causa de quê? Por causa de más companhias. Exatamente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos Eu amo ele. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em quem tropeçam. Está comparando ali que a vida da gente que vive por princípios, que vive na sabedoria do Senhor, é como essa escuridão da madrugada, que aí tem o sol que vai entrando, vai trazendo clareza, vai trazendo luz, até se fazer dia perfeito. Ou seja, a gente começa com a vida com Deus, tem trevas na vida da gente, assim como a aurora. Só que à medida que a gente começa a caminhar com Ele, começa a clarear toda a vida da gente. Até fazer dia perfeito, já que é quando é meio-dia que o sol bate e não tem incidência, tem a incidência do sol, mas não tem a sombra. Ou seja, o sol bate na gente, mas tem aqui, né, não faz sombra. Então, esse é o dia perfeito. A gente vai se tornar dia perfeito aqui nessa terra? Não, não, não vai. É somente quando a gente estiver com Cristo que nós seremos perfeitos, mas a gente caminha para essa perfeição. A gente caminha para melhorar cada vez mais. Aquilo que a gente fazia antes que era errado, a gente não faz mais. E só vai melhorando, só vai tomando cada vez mais consciência. Então, é uma vida, a vida do justo é essa vida que tinha trevas, mas veio o sol, clareou, e ele continua até a perfeição. E em contrapartida, o caminho dos ímpios, o caminho das pessoas que fazem o mal, é como densas trevas, ou seja, nunca tem a luz. Ele tinha umas trevas, como a aurora, porque é a madrugada, e de repente veio o sol, que é Cristo, e foi iluminando. Só que esses caminhos dos ímpios são dessas trevas, não tem a luz. E eles sequer sabem onde tropeçam. É uma vida tão cheia de enrolação, de coisa errada, que aí começam a vir as consequências, ele não sabe se foi da mentira que ele contou, ele não sabe se foi daquela pessoa A ou B que ele passou para trás, ele não sabe mais o que foi que trouxe aquelas consequências ruins. Exatamente porque quem anda à noite tropeça. E temos a escolha, né? Poxa, mas eu já escolhi o caminho do mal. Se arrependa e volte. Agora você pode. Depois que Jesus veio, ele trouxe essa possibilidade pra gente. Então, agora você pode viver na aurora também, tá tudo bem. Todo mundo erra, né? Tá tudo certo. Meu... Oi? Sempre esse convite, essa oportunidade. Sempre essa oportunidade. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, a sabedoria, né? Guarde-as no fundo do seu coração. Aqui ele está falando sobre a palavra de sabedoria, tá, gente? Que fique claro aqui. Então, nunca as perca de vista essas palavras. Guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu corpo. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele origina a vida. Afaste a sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Opa. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Meu Deus, quanta sabedoria. Quanta instrução, né, Edna? Considere a vereda que os pés tomam e seja firme em todos os teus caminhos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Aqui ele fala do coração, do olho, da boca, dos pés. Olha como isso é importante, né? O coração, a Edna pode falar um pouquinho melhor, porque ela fez um curso apenas, né, de como funciona ali o coração, mas o olho, né, não perca ela de vista. O olho é a janela da alma, e, né, que Davi, quando foi pecar, Davi era um homem reto, mas ele sofreu uma queda, né, ele pecou, ele adulterou com a mulher do amigo, e ele engravidou ela, e depois ele mandou matar o amigo, que era uma pessoa de confiança dele, uma pessoa de confiança que era o soldado dele. Então, quando ele olha para Betseba, olha só, ele não guardou a sabedoria no olhar, ele olha para Betseba, imediatamente aquilo ele deixa entrar no coração dele, e aí vai para onde? Para as mãos, e aí o pé dele vacila. Então, não começa com o pé, nem sempre começa com o pé. Porque tem coisas que a gente chega no lugar e aí a gente se recobra do que a gente está vivendo. Mas tem coisas que começam no olhar. Você observa, você não vigia, isso entra no teu coração, daqui a pouco você quer pegar.
Então, quando ele fala aqui, não deixe a sabedoria sair do teu olhar, não perca ela de vista. Que ela esteja sempre ali com você, nos teus ouvidos, na tua boca, nos teus pés, né? E é uma das minhas orações, inclusive. Senhor, guarda o meu olhar, Senhor. Guarda as minhas palavras, Deus. Guarda os meus ouvidos. Guarda, Senhor, os meus pés. Guarda o meu coração. Limpa o meu coração. São portas de entrada. Porque tem até uma frase engraçada que as pessoas falam, vou desver, vou desver. Depois que viu, já tem uma memória. O ouvir fica ali, mas de repente a pessoa até esquece, mas depende, se for algo tão impactante, vai ficar reverberando ali. Então, isso é porta de entrada, tudo isso é porta de entrada. Para quê? Para o coração. Então, tem já pesquisas que falam dos neurônios do coração, que é como se fosse uma mente no coração, um cérebro no coração. E antes, nessa época, eu creio, não tinha ainda pesquisas que confirmavam que o coração que é o motor do corpo. Então, cria que tudo o guardava era no coração. Depois que vieram as descobertas, e que aí a gente começou, aí a ciência começou a dizer já que é o cérebro. Mas, na verdade, hoje as pesquisas já estão voltando para falar desse cérebro do coração, dos neurônios que existem no coração, que é como se fosse o cérebro. E a Bíblia não foi escrita pela ignorância de não saber isso. A Bíblia já falava, porque foi orientada pelo Espírito Santo, e é a própria sabedoria. Então, é interessante que agora já volta, né, para esse entendimento mesmo, já está voltando para esse entendimento. Então, é a porta de entrada, porque vai para onde? Vai para o coração. Às vezes a gente está magoado, a gente está esquecido, e fica ali aquela coisa que, gente, a gente fala, tá doendo o coração. Quem passa por uma traição, quem passa por um luto, alguma dor assim, emocional, dói, é como se estivesse apertando o coração da gente. E não tem nada a ver com o coração, com o físico, com, né, o bombardear do sangue, não tem nada a ver com o músculo do coração. Então, é muito interessante essa parte aqui, quando fala para a gente guardar. E os pés, porque os pés que levam. Só que para os pés irem, o cérebro já deu o comando, porque o coração desejou. Então, sobretudo, se deve guardar, guarde o coração. Porque é como se fosse uma criancinha indefesa e inofensiva ali que precisa dos cuidados de um adulto. Exatamente. E tem até tem estudo já que comprova que tem eu acho que é glândula, aquele timo, que é o timo que fica no coração, que regula os glóbulos vermelhos, que os glóbulos brancos, na verdade. E foi comprovado que quando a gente tem muita amargura no coração, esse timo, ele diminui a sua operação. E aí os glóbulos de defesa do nosso corpo, eles vão reduzindo, aí é onde acontece câncer, acontece um monte de coisa. Então, é sobre isso, é guardar a fonte do coração. Vamos lá malhar? Uau, que incrível, você está cuidando do teu corpo. A chance de você envelhecer com muita saúde são muito grandes, mas não garante que o seu coração vai estar trabalhado. E muitas vezes, foi aquilo que a gente falou, a gente trabalha muito o corpo, a gente trabalha muito o financeiro, trabalha muito várias coisas e não cuida do nosso coração, não cuida do nosso olhar, não cuida do nosso ouvido. Eu amo esse provérbio, principalmente esse finalzinho aqui, porque foi ele que me instruiu por boa parte da minha vida. Quando a gente, né, fez uma reflexão nesse sentido também. E muitas vezes está ali algo que a pessoa sofreu lá atrás, lá na infância, muitas vezes, talvez no ventre, e ela está fazendo coisas aqui que ela nem sabe o que está fazendo, por que ela está fazendo. E ela está repetindo, muitas vezes, uma história lá dos avós, dos pais, e por causa de uma mágoa no coração. E quanto que isso, ou seja, uma ferida aberta, e o quanto que isso é prejudicial. Muitas vezes leva para a destruição do corpo de uma forma muito sutil. Deus nos criou com espírito, alma e corpo, nessa sequência. A palavra fala essa sequência. E, no entanto, é ensinado para a gente o contrário, corpo, alma e espírito. Nós já falamos também disso em outro momento. Por quê? Porque aí a pessoa, ela esquece que tem um espírito, o espírito fica lá no último lugar. Ela mal sabe que tem um corpo, às vezes ela até cuida do corpo, ou isso é tão sério, porque a alma fica ali exprimida no meio, tanto do jeito como a Bíblia traz, quanto do jeito que a gente aprende. Se colocar o corpo em primeiro, se colocar o espírito em primeiro, quem está no meio é a alma. E a pessoa não cuida da alma. Guarde o seu coração. Muitas vezes, a Bíblia está falando da alma, o coração está referindo à alma. Então, por quê? Porque se a alma estiver sarada, curada, a gente vai fluir. Agora, ao contrário disso, a gente vai ficar no emaranhado. E aí, o que produzir a doença, ou a raiva ataca, salvo engano, a raiva ataca os rins ou o pulmão. Então, se a gente não equilibrar as emoções, vai trazer doença para o nosso corpo. E está guardado no coração, no músculo? Não, está guardado na alma. Por quê? A pessoa não cuidou da alma. Ah, mas fulano é culpado, Betano é culpado. Não, a gente tem que ter autogoverno da vida da gente. De cuidar das emoções a ponto de uma coisa não entrar, a inteligência emocional ser uma barreira. Para quê? Para quando as coisas de fora vierem tentar atacar a gente fala, opa, peraí, isso não é meu, isso é da pessoa. Uma grosseria, uma falta de educação,
não é meu, isso é perfil da pessoa, não tem que me ferir. Por que que eu vou descer, então, para igualar com essa pessoa? E para a gente pensar assim, a primeira ação da gente não é essa. A primeira ação da gente é ir para o embate. Para a gente pensar assim, tem que ter um treino emocional para isso. Tem que ter um exercício, uma ginástica ali. Assim como a gente vai para a academia, a gente cria músculozinhos, de toda a gente pegar peso ali, as emoções também são desse jeito. É um treino. À medida que a gente vai treinando, já não faz mais diferença se a pessoa está tratando a gente bem, se está elogiando, se tá ofendendo ou não. Tudo ocupa o mesmo lugar, que é o ego. Então, aqui é muito importante a gente parar e a gente pensar um pouco mais o que, que a gente está fazendo com as emoções da gente. Porque vamos dizer, as coisas externas, elas vêm para cima da gente, sim, porque a gente está num ambiente relacional, num mundo relacional. E não adianta a gente se guardar numa caixinha, porque vai ficar doente também, para evitar, não quero me relacionar com mais ninguém, vou ficar aqui no meu quarto. Vai adoecer, porque não fomos criados para isso. Então, não tem outra opção para a gente, se a gente quiser viver saudável, a não ser cuidar das emoções. Porque o externo a gente não controla, não tem como a gente controlar, que as pessoas não vão falar mal da gente, não vão nos controlar se a pessoa vai tratar a gente bem ou mal. E a gente está aqui para passar por isso também. Agora, o controle aqui é nosso. Não adianta falar assim, eu não posso passar raiva. Ah, fulano está me fazendo raiva. Ah, fulano está fazendo isso comigo. Não, isso é ele quem está fazendo, mas como que você está fazendo? Maravilhoso. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Comenta, compartilha, porque isso vai fazer diferença para quem também estiver vindo. Às vezes uma concepção sua pode mudar uma trajetória de uma vida. Isso aí, gente. Compartilhe e comente, porque muitas vezes algo que você tem um entendimento, nós não falamos, ou talvez nem sabemos também, né? Já que estamos aprendendo cada dia mais. E aí você comentando ali, a pessoa que vai ler os comentários, ela vai também usufruir, vai ter benefício com o seu comentário. É uma forma de você também participar. E a gente agradece. Um abraço. Um abraço, gente, com Deus.